Prezados irmãos, olhando as leituras de hoje, nós vemos claramente que o tema da missa seria o chamado, que é muito claro isso na primeira leitura, no Evangelho. As nossas cerimônias são estáticas, elas são morosas, são cansativas. E eu francamente não sei, não estou dizendo vamos fazer um baile aqui dentro ou pôr um monte de fredete dançando aqui. Mas vocês notem como nós plastificamos muito pouco a nossa proposta de amor. Nós somos extremamente frios, e se exige ainda silêncio, uma postura, uma body language, uma expressão corporal que rouba totalmente de você a espontaneidade. Você quer matar alguém e dizer, vem aqui você do fundo, aqui na frente, o cara quer morrer. Mas está na casa de Deus, é a casa do Pai, todo mundo é irmão, eu estou chamando. Mas nós perdemos essa dinâmica de que o corpo é um sinal. E quando Jesus quis se deixar no meio de nós, isso é meu corpo, ele se despe. Eu acho interessante que o pecado foi cometido no paraíso quando o homem estava nu. E Jesus, quando restaura, resgata para o homem a salvação, dando a sua última gota de sangue na árvore da cruz, ele está nu. Então você veja a expressão do corpo. Não pense que eu estou tarado hoje falando de corpo. Nosso Fred hoje é a segunda leitura, aonde Paulo nos chama a atenção que o nosso corpo não só é criação de Deus, não só foi assumido pelo Cristo, mas é templo do Espírito Santo. E é nesse corpo que eu sou chamado, vem o tema, para viver o amor. E não esse desamor ao qual eu me exponho. Porque de repente a gente vive tão banalmente, ou banaliza tanto a nossa corporeidade, que ela se torna excitação para os jovens, vergonha para os velhos. Porque do mesmo jeito que todo jovem sente esse apelo da carne, isso é coisa tranquila, vontade do abraço, do beijo. O rapazinho que vai crescendo e quer ter a sua primeira relação sexual, ele quer saber o prazer do sexo, ele quer se sentir homem. Quer dizer, tudo isso que acontece e não se fala, não se verbaliza, não se conversa, não se diz. O pai com a mãe olha para o filho como se ele, pai, nunca tivesse se masturbado, nunca tivesse sentido vontade de ver revista pornográfica, nunca tivesse ficado vendo televisão até mais tarde. Naquele tempo não tinha aqueles catecisminhos desenhados à mão. É uma hipocrisia que me revolta. Você tem que sentar e conversar antes que o mundo fale, antes que os kits de sexo do parlamento venha, antes que o traficante ou o gigolô. É ali que eu sou chamado a criar uma nova criatura. E se eu tivesse talvez sido criado nessa perspectiva de teologia do corpo em criança, eu não seria um velho hoje tão cheio de complexos com o meu corpo, com a virilidade, com a gordura, com a feiura, com a carequice. E eu sou solteiro, eu fico imaginando muitas vezes a dificuldade que há de diálogo entre marido e mulher quando você declina sexualmente, quando a mulher não quer mais vida a dois. Aí vem falar para mim aqui e diz, joga uma água benta. E eu digo, se a água benta resolvesse, eu estava já no céu. Claro que a água benta ajuda, mas não é o substituto. Faz 12 anos que meu marido mudou de quarto, ele é uma belezinha, mas não dorme mais comigo. Eu estou pecando? Eu digo, de não conversar com ele. Mas ele não me procura mais. Claro, a senhora não se esconde, tem que se esconder para procurar, para achar. Aí eu levo na brincadeira. Mas é sério, gente, é sério. Marido e mulher que perdem. Não pensem vocês que eu estou sendo louco, eu só estou dizendo isso. Nós sofremos dentro de casa, no leito conjugal. A gente cresce sem poder falar com o pai. Pai, eu estou... Não pode. E é nesse corpo que o Senhor nos chama para viver a própria continuação da obra da criação. A encíclica Mater et Magister do Concílio Vaticano II diz lá, não sei que número, o homem e a mulher no matrimônio cristão, quando se entregam
no amor à procriação, se tornam co-deuses. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz: já que vocês se amam, eu convido vocês, eu exorto vocês a provar esse amor, oferecendo o seu próprio corpo, mas como se fosse uma hóstia viva, um holocausto, num verdadeiro culto espiritual. Se nós conseguirmos passar essa verdade, essa visão para os nossos jovens, a hora que o menino estreita a namoradinha e diz: eu te amo, aquele eu te amo não era para ela, claro que é para ela, mas é uma resposta muito mais para Cristo, que disse: amai-vos. Pronto, Senhor, eu estou amando essa menina que o Senhor me deu. E quando essa menina se reveste desta aura crística, eu não ia levá-la para a zona, para o banco de trás, para o motel, para não sei para onde, essas coisas que eu fiz, que a gente faz, que muitos farão, e que depois dá vergonha de dizer que eu sou cristão, que o templo do Espírito Santo sou eu, que eu faço parte do corpo de Cristo pelo batismo. Mas a hora que você tem essa dinâmica de que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou parte do corpo de Cristo pelo batismo, o Cristo assumiu o meu corpo, o meu corpo é o meu lugar de identidade de mim, onde Deus se coloca parecido comigo, como eu viveria esse amor de uma maneira muito mais transcendente, muito mais abrangente, muito mais esfuziante, sem esses limites escusos e meio diluídos, que a gente não sabe se é bom ou é mal, se a gente tem direito ou não tem direito, se a gente tem moral ou não tem moral, porque a gente ainda não resolveu o problema da gente. Como é que vai resolver de um filho que cresce? Então Deus nos chama, repito, pelos sinais, pela vocação, até pela morte, mas antes Ele nos deu um corpo, que é o chamado dEle para viver o amor, como se fosse para Ele. A hora que eu amo uma menina, a hora que a menina ama seu namorado, e os dois se unem num amor de verdade, nós estamos celebrando a concretização do amor do Cristo, o príncipe que quer desposar a donzela Israel, como canta o Antigo Testamento. O amor de Deus para conosco é interessante, é o amor de pai, mas o amor do filho é esponsal. O Cristo, Ele se colocou no meio de nós, nascido de Maria, e Ele coloca realmente o amor dEle para conosco, como se fosse um amor de casamento, seja eu homem ou mulher. Ele me ama de amor exclusivo, individual. É um amor intransferível. Eu tenho medo de falar certas coisas, mas depois dos 60 anos, quase nos 60 anos, a gente vai ficando meio sem medo e meio sem preocupação do que os outros vão dizer. Eu não falaria isso há uns tempos atrás, porque eu, padre, do jeito que eu sou, meio diferente daquela mística da maioria dos meus irmãos, que eu admiro e invejo, aquela santidade uterina que eles têm, e eu não tenho. E não estou fazendo pilhéria, estou falando sério, vocês põem sorriso nos lá, mas é sério, eu invejo a santidade dos meus irmãos. Eu luto, mas é difícil. Então tem certas coisas que eu fico com medo de falar, que aconteceu comigo, porque daí os santos vão dizer: ah, Fred, você não está com nada. E tem medo de falar para o mundo, e o mundo dizer: isso não existe, isso é fantasia. Mas eu queria terminar rapidamente falando assim. Um dia eu estava em férias na França, olha que chique, em Paris. Tirei umas férias de uns 20 dias, Padre Fausto ficou no meu lugar. Eu estava em Taubaté ainda, no templo de Taubaté, quando eu era pároco da São José Operário. E 20 dias em Paris, hospedados com os padres eudistas, num ambiente gostoso, bonito, mas aquilo foi cansando, verão, aquela cidade linda, eu sozinho, eu adoro falar, eu preciso falar, eu tenho necessidade de falar, e quieto, porque eu não falo francês, e mesmo que soubesse com quem que eu ia falar. E aquilo foi tomando conta de mim. Eu me lembro que eu, numa tarde, no metrô, eu disse: Jesus, não aguento mais, a gente bonita, essa paisagem maravilhosa, e eu aqui sozinho não aguento mais.
põe alguém na minha mão, deixa eu pôr a mão em alguém, põe a mão em mim, deixa eu falar. Daí o meu interior diz: que é isso, Fred? Você está exorbitando, está me cheirando a traição, está me cheirando a outras coisas. Eu falei: não, pode estar cheirando, mas não é. Eu queria só falar, conversar, tomar um café naquele Boulevard Saint-Germain-des-Prés, um petit taça de café avec a verde, que delícia, né? Nada. Metrozão. E eu dizia: Jesus, eu não aguento. Ele disse claramente para mim, assim, dentro de mim, não escutei voz nem nada, mas ele disse para mim: não ponho ninguém na sua vida, não apresento você para ninguém, não deixo ninguém conversar com você, você é meu, eu escolhi, eu tenho ciúmes de você. Quando ele falou isso, eu gritei de pé no metrô, feito louco: então me agarra, deixa eu passar a mão no Senhor, eu não aguento mais. Falei, o metrô, deixa eu pensar, era louco. Pois ele disse de novo: sai do metrô e vai para a igreja. Eu, primeira estação, apertei, que no metrô de Paris ainda tem lá umas luzinhas, você aperta onde você está, onde você quer ir, acende umas luzes, eu voei. 2:50 eu entrei na capela da Medalha Milagrosa, na Rue de Bac. Quando eu entrei, olhei, tem um escritorinho assim na direita, uma freirinha. Eu disse no meu fraco francês: irmã, eu sou um padre brasileiro, e eu queria, quando eu falei isso, que eu queria um padre para confessar, para me desabafar, para chorar. Ela olhou e disse assim: nossa, meu nome é irmã Miriam, eu sou do Maranhão. O senhor é padre? Eu falei: sou. Da onde? Eu Taubaté, lá com a irmã Bernadette. Padre, pelo amor de Deus, corra! Falta 2:50, às 3h tem bênção do Santíssimo, e o nosso capelão não apareceu. Venha. Eu falei: mas não sei falar. Não precisa falar, a gente canta, você só dá a bênção do Santíssimo. Me lavei o rosto, a mão, entrei, aquele lindo, bonito, a capela cheia, cantaram tanto um ergo. Eu fui dar a bênção. Quando eu dei a bênção com o Santíssimo, Jesus naquela luneta falou atrás para mim: pronto, eu estou nas suas mãos, você é meu. Que coisa gostosa. Obrigado. Obrigado. E olha, acabou, teve um belo café com as freiras, tomei um café gostoso, ainda elas puseram 1.000 francos no meu bolso. Aleluia! É isso que eu quero dizer para vocês. Ele nos ama no nosso corpo, e Ele quer que a gente pegue quem a gente ama, que a gente mostre o nosso amor, como se estivesse mostrando o nosso amor para Ele, porque Ele assumiu o nosso corpo para morrer por nós e ressuscitar conosco. É isso que a gente tem que resgatar: um corpo digno, um corpo puro, um corpo que ama, que tem prazer, mas sem esses submundos a que eu já me expus tanto tempo atrás, e que agora eu tento resgatar, mas Ele ainda me estende a mão e ainda me quer dele, e eu espero que Ele ainda me dê o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.